No tutorial de hoje eu vou te mostrar de uma forma bem prática e rápida como que você pode deixar o seu site muito mais elegante, muito mais criativo, usando somente duas ferramentinhas do CSS. Eu estou falando dos background com desfoque e das bordas com gradiente, igual nesse exemplo aqui. Veja que eu coloquei um efeito de desfoque no fundo e está muito interessante, olha só. E também uma borda com gradiente, do azul escuro, né, para o azul mais claro, dando aquela impressão de brilho. Quer aprender como que faz isso? Então vem pro vídeo. Antes de começar esse tutorial, eu quero te apresentar o meu curso, o Mapa do Criador de Sites, onde eu ensino as pessoas a criarem sites do absoluto zero e até a publicação deles na internet. Então, dentro desse curso aqui, eu preparei minuciosamente cada detalhe, aplicando todo o meu conhecimento de aproximadamente 15 anos aí na área, né, no mercado de criação de sites. E dentro desse curso, olha só o tanto que é bacana. Você vai aprender a criar sites muito interessantes com base em um método que eu mesmo desenvolvi e aplico até hoje. Você também vai aprender como que se faz projetos de site institucional, catálogo de produtos, loja virtual, site de delivery, site de imobiliário com busca avançada. Então, assim, é uma oportunidade incrível se você quer entrar dentro desse mercado que cresce a cada dia. Lembrando que depois que você concluir cada módulo, você já pode baixar o projeto completo e usar no seu, né, dia a dia com seus clientes. E eu te garanto que após o primeiro cliente você já recuperou todo o dinheiro do curso e já sai no lucro. Então, se você tem interesse de entrar nesse mercado, aproveite essa oportunidade que vai valer muito a pena, tá certo? Agora, bora pro vídeo. Muito bem, vamos começar aqui o tutorial de um jeito bem simples, bem prático. A ferramenta que a gente vai aprimorar é essa aqui, ó. O ícone, né? Você vem aqui no maisinho do Elementor e você pode buscar aqui, ó, por ícone. Em inglês, né? Icon. Esse aqui, ó, que é onde você vai ter um ícone, um título e um texto, certo? No caso aqui, eu já inseri ele. Veja só, aqui eu escolhi o ícone de check, coloquei aqui um título, uma descrição. Eu vim aqui em estilo, coloquei uma cor para o ícone. Aqui em conteúdo, eu coloquei uma cor para o título, coloquei aqui as especificações do título, veja só, o tamanho da fonte 20, negrito, semi-negrito na verdade, né? A descrição aqui, esse textinho de baixo, coloquei no branco e também coloquei aqui 16 e normal. Pronto, só isso, veja só, tá tudo aqui bonitinho. Só que agora eu quero customizar isso aqui para ficar mais elegante, para ficar mais interessante, igual esta opção aqui ao lado. Veja só, a diferença, né, entre um e o outro está nítida. Esse aqui não tem fundo, esse aqui tem fundo, e esse fundo aqui, ó, ele tá com um esfumaçado, né, um blur. E além disso, a gente tem uma borda colorida, interessantíssimo isso aqui. Por padrão, o Elementor não faz, então a gente precisa adicionar um CSS para customizar e chegar nesse resultado aqui. É o que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, com o meu ícone selecionado, eu vou começar as customizações. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na aba Avançado. Eu posso fechar aqui Layout e vou abrir aqui, ó, Fundo. Aqui em Fundo, eu venho na opção Clássico, Cor, eu clico aqui na Cor. E eu escolho aqui, ó, um tom de cinza, né, mais escurinho. Veja só, ó, estou escurecendo, chegou quase no preto aqui, ó. E eu vou diminuir a transparência até chegar num tom que eu quero. Veja só. Acho que aqui tá bom. Essa barrinha aqui de baixo, eu consigo controlar a transparência. Tanto é que eu consigo ver aqui o braço do motorista. Se eu colocar tudo para cá, ele some. Então, eu só vou diminuir um pouquinho, ó. Aqui já tá bom. Então, esse tom de cinza escuro já tá bom e esse grau de transparência já está bom. Então, até aí tá tranquilo. Agora, ao contrário do que muitos pensam, aqui em borda eu não preciso mexer nada. Deixo do jeito que tá aqui, padrão e arredondamento zerado. Agora, eu vou descer aqui, ó, em CSS personalizado. Eu vou abrir aqui e eu vou colar o seguinte CSS. Veja só, eu tenho ele aqui pronto.
Eu vou mostrar para você detalhado como que é que faz e o que significa cada uma dessas configurações. Antes, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou copiar, veja só, e vou colar aqui. E o efeito já foi aplicado, ó, veja só. Tá aqui o efeito aplicado, igualzinho o outro, tá vendo? O efeito desfocado, os cantos aqui, ó, né, a bordinha, veja só, com o gradiente. E aí eu tenho um ícone, né, uma caixa de ícone muito mais interessante e elegante para oferecer para os meus visitantes. Agora vamos, né, à explicação. O que é cada uma dessas configurações? Vamos lá, eu vou abrir aqui, ó, expandir para a gente enxergar melhor. E olha só o que eu tenho aqui. Primeiro, eu estou usando a propriedade seletor, né? O seletor, ele significa que, ele fala o que para o Elementor? Elementor, eu quero configurar esse widget aqui, né? Essa ferramenta aqui, a caixa de ícone, né? O icon. Então, o selector, ele fala isso. Aí, eu quero pegar esse outro elemento, né? Que está dentro do selector, o Elementor Widget Container. Como que eu sei que eu preciso pegar esse elemento, né? Esse widget, né? Eu vou te mostrar. Fechando aqui, ó, e clicando com o botão direito do mouse, eu consigo abrir essa janelinha do navegador e eu venho aqui, ó, em inspecionar. Clicando aqui, eu vou abrir a ferramentinha de inspecionar do navegador. Tanto o Chrome quanto o Firefox e o Safari, todos têm essa ferramentinha. Eu venho aqui, ó, nessa setinha e eu venho até a ferramenta que eu quero, veja só, justamente para pegar a classe desse ícone, né, dessa caixa de ícone. E quando eu passo o mouse aqui, ó, veja só, ele seleciona para mim. E eu pego a classe, tá vendo? Elementor Widget Container. Então, eu copio ela, posso fechar aqui o inspetor, abro aqui de novo a barrinha de edição do Elementor, venho aqui em CSS personalizado e eu faço o quê? Eu colo aqui a minha propriedade, tá vendo? Só que eu já estava com a propriedade, né? O código todo copiado, por isso não funcionou. Mas aí é só colar aqui, ó, Elementor Widget, que ele vai se referir a essa estrutura interna do objeto icon, tá certo? Muito bem, agora que eu tenho selecionado o que eu quero customizar, eu vou adicionar as customizações. A primeira dela é essa propriedade aqui, ó. Já pode pausar o vídeo e começar a copiar. Ou se você for, né, aluno do curso do mapa do criador de site, ou se você for, né, membro aí do canal, você vai ter esse código disponível para você. Então vamos lá. Essa propriedade aqui, ó, backdrop-filter, blur, é como eu configuro o desfoque de fundo. Veja só que ele está bem desfocado aqui. Se eu colocar aqui, ó, para desfocar 1 pixel, veja só que o desfoque é muito pouco, tá vendo? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 10, o desfoque é bem maior, tanto que ficou irreconhecível aí, não ficou tão interessante. Então é legal mostrar que tem tipo um pouquinho só de gradiente, de blur, né, no fundo, para mostrar que é como se fosse um vidro fumê, né? O objetivo aqui do nosso exemplo é esse. Então eu consegui colocar aqui um blur, um desfoque, mas ainda dá para reconhecer que é o braço do motorista, certo? Muito bem. Essa é a primeira customização, que é o desfoque do fundo. Agora vamos para as customizações da borda, para colocar essa borda aqui, ó, com gradiente. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar, né, falar que eu quero que esse elemento tenha uma borda. Então eu vou escrever border, eu quero que a espessura seja de 1 pixel, ela precisa ser sólida, e essa cor aqui é o branco, tá certo? Não significa que eu vou usar ele, mas para frente eu vou sobrescrever ele. Mas eu preciso, por padrão, informar uma cor. Então eu estou falando aqui que a minha borda vai ter 1 pixel de espessura,
ela vai ser sólida, ou seja, a aparência dela é um risco sólido, sem espaçamento, sem pontilhado, sem tracejado, nada. É um risco sólido. E a cor padrão é o branco. Esse código aqui, ó, hexadecimal, é o do branco, certo? Muito bem. Essa segunda configuração aqui a gente precisa colocar. Você pode escrever border, image, slice, 2.1. Ela vai simplesmente dar suporte para a terceira configuração, que essa é um pouquinho maior e um pouquinho mais complexa, mas vamos até ela. Vamos lá. Primeira coisa, border image source. Você precisa digitar isso aqui, certo? Border, image, source. E aí a primeira configuração que você vai fazer é linear gradiente. Essa característica aqui, né, essa configuração CSS, permite que você adicione imagens à borda, ou seja, você pode transformar uma imagem em uma borda, tá certo? Só que nesse caso, eu vou transformar um gradiente na borda, ou seja, em alguns momentos o CSS ele interpreta o gradiente como se fosse uma imagem, né? A configuração aqui, mas não é totalmente diferente, a gente sabe. Mas a gente utiliza desse recurso aqui, ó, border image source, e aí a gente configura o gradiente. E para configurar esse gradiente a gente precisa escrever linear gradiente, não pode ter espaçamento aqui, ó, tem que ser coladinho o gradiente e abre parêntese, certo? Na primeira configuração você coloca os graus, então eu coloquei aqui, ó, 45 graus, e a primeira cor é o azul escuro, então aí eu coloco o azul aqui, e depois eu coloco a outra cor, o azul claro. Eu não estou bem certo se esse é o azul escuro ou se esse é o azul claro. Então, para testar, eu vou alterar aqui, ó. Vou colocar o branco. Vamos ver. Ó, então, realmente, aquele era o azul escuro. E o segundo é o azul claro. Veja só. Então, realmente, deixa eu voltar aqui. Pronto, a primeira cor da esquerda para a direita, né? Esse aqui é o azul mais escuro e esse é o azul mais claro. E com isso eu consigo fazer e aplicar essa customização de borda com gradiente. Olha só que interessante, uma vez que você fez isso, você pode vir aqui, selecionar tudo e aí você vem na segunda caixa de ícone, em avançado, vem aqui em CSS personalizado, eu vou tirar isso aqui, ó. Pronto, ele já coloca para mim as configurações. Aqui em fundo, eu vou colocar um cinza bem escuro e a transparência até aqui mais ou menos. Veja só. E eu repliquei o efeito. Então, assim, é muito simples, é muito prático e você pode dar mais elegância através dessa customização em todos os seus projetos. Muito bem, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Eu queria saber de você o que você achou desse vídeo, o que você achou desse tutorial. Eu achei ele muito interessante porque adiciona uma camada a mais de criatividade, né, para os seus projetos, usando, né, recursos como o background com desfoque, as bordas, né, com gradiente. Isso aí tudo torna o seu projeto muito mais diferenciado do que os projetos padrões que a gente vê aí no mercado, tá certo? Bom, lembrando que para quem é aluno do Mapa do Criador de Sites, esse projeto vai estar lá dentro da área do aluno, tá certo? Para você poder baixar os códigos, assistir novamente e aí praticar. E se tiver dúvida, você pode mandar mensagem no WhatsApp para mim que eu vou te orientar. A gente vai ver como que faz aí, caso você tenha dúvidas, né? E se você for membro do canal, eu também vou deixar disponível o código todinho pronto lá para você poder baixar e usar esse CSS à vontade nos seus projetos. Bom, meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, né? E te vejo no próximo vídeo. Tchau!